Então, esse é um vídeo que é um repost, porque eu julguei que eu precisava de um tratamento um pouquinho melhor dele. Acabaram surgindo alguns errinhos de edição mesmo, que me incomodaram e eu corrigi na versão dividida que está na playlist Duna Jihad Butleriano. E agora que está novamente em uma forma completa. Espero que gostem. Por que estão à procura de seres humanos? Ele perguntou. Para libertar vocês. Libertar? Um dia os homens entregaram a própria razão às máquinas, esperando que isso os libertasse, mas só se deixaram escravizar por outros homens com máquinas. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. Oi pessoal, Daniel Tanan aqui e hoje a gente vai falar sobre o Jihad Butleriano, a origem do universo de Duna, finalmente. Então, esse provavelmente vai ser um vídeo longo porque tem muitas versões para essa mesma história e algumas inconsistências aparecem nelas em relação às outras, então eu vou apresentar tudo isso para vocês. Então, senta aqui, lá vem a história. Então, primeiro de tudo, a gente tem as coisas que os livros originais do Frank Herbert contam pra gente, né? Em pistas, em passagens específicas que vão nos dando pedaços do quebra-cabeça de como teria sido este conflito. Vamos dar uma olhada no nome do conflito: Jihad Butleriano. Jihad porque não foi uma revolta comum, não foi uma guerra comum, era uma guerra santa, tinha religião envolvida. E por que butleriano? O Frank deve ter feito uma alusão a um livro do Samuel Butler, Ereulon, que descreve um grupo de pessoas que destruiu máquinas. É um livro de 1872. Nos livros de Duna, o Frank Herbert gosta de explorar essa faceta, né, da religião, que é o de deixar as pessoas, de certa forma, mais apaixonadas. Paixão em que sentido? Daquele fervor fanático, sabe? Que deixa as pessoas um pouco mais agressivas, pode deixar agressivas, pode deixar um pouco mais alienadas, coisas assim. Frank não via a religião imposta com bons olhos, né? Aliás, vocês sabem de onde veio o nome Bene Gesserit? Vem de Jesuit. Ele fez uma palavra parecida. Porque na cabeça do Frank Herbert, o que os jesuítas fizeram foi uma coisa abominável, né? Que eles impuseram a religião deles em outras culturas e outros povos, e isso para ele é muito ruim. Ele não gosta dessa ideia de que uma religião tenha a verdade absoluta sobre as coisas. Aliás, vamos dar uma olhada em quando o Frank Herbert comparou as Bene Gesserit diretamente com os jesuítas. Isso foi lá no Imperador Deus de Duna, o quarto livro da série. A religião sempre leva ao despotismo retórico, disse Leto. Antes das Bene Gesserit, os jesuítas eram os melhores nesse ramo. Jesuítas, senhor? Com certeza você deparou com eles enquanto se dedicava ao estudo das histórias. Não estou tão certo, senhor. De que época eles eram? Não importa. Aprende-se o suficiente sobre despotismo retórico ao se estudar as Bene Gesserit. Claramente, elas não foram as primeiras a se iludir com isso. Então, despotismo pode ser sinônimo de tirania. E retórico aí está no sentido de retórica, da fala. Ou seja, a tirania da fala que tanto as Bene Gesserit e os jesuítas empregaram. E no caso das Bene Gesserit ainda empregam nesse universo. Daí você já tira qual é a visão do Frank sobre os jesuítas e as Bene Gesserit que ele criou aí, inspirados nesses jesuítas do passado. Enfim, o Jihad Butleriano usou dessa força, né, que move os seres humanos, a paixão desenfreada, para destruir
essas máquinas. E o que se seguiu ao jihad butleriano foi o seguinte: agora a gente não vai mais usar tanto essas máquinas e vamos desenvolver nossos cérebros para que nos tornemos menos dependentes. E aí, por causa disso, surgiram as Bene Gesserit, os Mentat, surgem os navegadores, por aí vai. Cada um deles com uma função específica, né? Os Mentat é a mais óbvia. Eles são o poder matemático dos computadores, né? Você pergunta para eles umas coisas, eles já processam ali na hora, porque eles são computadores humanos. Já as Bene Gesserit, elas têm uma função um pouco mais obscura, mas em certo sentido elas são guardiãs da história. Como elas conseguem acessar ali a memória genética, elas possuem toda a história da humanidade dentro de suas células, acessíveis ali para as reverendas madres, claro. Elas têm que ascender primeiro para ter esse privilégio. E elas usam esses conhecimentos ancestrais para tentar guiar a humanidade para o que elas acham que é o melhor, né, para todas as pessoas. Elas têm a regra de não fazer isso diretamente, de não tomar as rédeas elas mesmas. Elas são criadoras de reis, como o Frank Herbert diz. Por isso que elas querem ter o Kwisatz Haderach e elas estão de olho aí no Paul Atreides. E elas fazem isso através da política. Já ouviu falar que história é a política de outrora e a política é a história sendo feita agora? Pois é mais ou menos essa a ideia de Duna e é essa a especialidade das Bene Gesserit. E dentro disso tem a religião também, que elas manipulam de acordo com os interesses que elas tenham no momento. E é uma miríade de coisas em Duna, né? Não é só a religião pura que faz isso. Ele não faz uma crítica apenas à religião, mas sim ao uso político das religiões, né? Que ali tá tudo misturado em Duna, e antigamente costumava ser assim também. Uma frase que o Frank Herbert gosta de falar em entrevista e tudo mais é que os governos criam mitos e eles mentem o tempo todo. E ele é bem literal em Duna nesse negócio de governos criam mitos. Os navegadores, que são seres mutantes porque consumiram especiaria demais, o que acontece é que eles substituíram as máquinas que realizavam as viagens espaciais. E dessa forma tomaram o monopólio, né, das viagens espaciais, e os anos de Duna são contados a partir do estabelecimento desse monopólio, que são contados os anos depois da guilda. A Grande Rebelião removeu uma muleta. Ela continuou. Obrigou a mente humana a se desenvolver. As escolas foram fundadas para treinar os talentos humanos. As escolas Bene Gesserit? Ela sentiu. Temos dois grandes remanescentes dessas escolas antigas, as Bene Gesserit e a Guilda Espacial. A Guilda, ao que nos parece, ressalta a matemática quase pura. As Bene Gesserit exercem uma outra função. Política, ele disse. Kul Wahad, exclamou a velha, lançando um olhar duro para Jéssica. Vamos comentar um pouco essa passagem, tem umas coisas curiosas nela. Por exemplo, a ausência dos Mentats aí na fala da Morrian. As Bene Gesserit e especialmente a Reverenda Madre Gaius Helen Morrian tem um preconceito enorme contra os Mentat. Então, talvez seja por isso, né? Ou talvez o Frank realmente esqueceu de mencionar eles. Só que eles são, de fato, outra escola que surgiu nessa época. Vai saber. Vocês talvez se perguntem o que quer dizer Kul Wahad, que a Reverenda Madre diz aí. Kul Wahad é algo como estou profundamente comovido. É uma espécie de exclamação de surpresa usada no Império. Ou seja, a Reverenda Madre ficou super surpresa
que o Paul sabia qual era a verdadeira função das Bene Gesserit. Agora que eu mencionei o preconceito das Bene Gesserit com os Mentats, vamos dar uma olhada em algumas passagens para fixar isso. Não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem, citou Paul. É o que dizem o Jihad Butleriano e a Bíblia Católica de Orange. Mas a Bíblia C.O. deveria ter dito: não criarás uma máquina para imitar a mente humana. Já estudou Mentat a seu serviço? Vamos reforçar essa ideia com a passagem de Messias de Dura. Um Mentat, murmurou Morriam. Citalia olhou para a idosa reverenda madre e enxergou os preconceitos antigos que matizavam suas reações. Desde a época do Jihad Butleriano, quando as máquinas pensantes foram varridas de boa parte do universo, os computadores inspiravam desconfianças. Emoções antigas também matizavam o computador humano. A Morriam não gosta muito dos Mentats. As Bene Gesserit em geral não. E vice-versa. Inclusive tem uma rivalidade interessante no primeiro livro entre o Tufi Hawat e a Lady Jessica. Olha a Morriam expressando, né, esse ressentimento que ela tem para com os Mentats, que são para ela resquícios daqueles computadores. Não adiantou nada você substituir eles por pessoas, porque para ela é a mesma coisa. Além dessas escolas, ainda tem os médicos Suk, né, que tem o Dr. Wellington Yue no primeiro livro, e ainda tem os Bennett Leilacs, que são apresentados a partir do Messias de Duna. Esses dois também surgiram após o Jihad Butleriano. Os Suk focados na medicina, né? E os Leilaksu são focados na engenharia genética. Ou mutação controlada, que é o termo que mais usam. Acaba que dá na mesma. Aí veio o Jihad Butleriano, 2 gerações de caos. O deus da lógica máquina foi destronado no seio das massas e elevou-se um novo conceito: não se pode substituir o homem. Essas 2 gerações de violência foram uma pausa talâmica para toda a humanidade. Os homens olharam para seus deuses e rituais e viram que tanto uns quanto os outros haviam sido tomados pela mais terrível de todas as equações: o medo sobre a ambição. Agora, vamos finalmente dar uma olhada na versão da Enciclopédia de Duna. Então, na enciclopédia tem uma mulher chamada Jehane Butler. De acordo com a enciclopédia, ela nasceu no ano 230 antes da Guilda e faleceu no ano 182 antes da Guilda. Então, aqui nessa versão, o Jihad Butleriano foi um confronto entre 2 planetas. O primeiro deles, Richaz, é um planeta que priorizava muito os avanços tecnológicos. Eles fizeram robôs, né, máquinas pensantes para auxiliar nas mais variadas tarefas. Comos é um planeta mais bucólico. Então Jehane foi para Pylos, a capital do planeta Comos, para ter o seu bebê lá, onde operavam essas máquinas do planeta Richaz. Só que aconteceu que disseram que houve complicações no parto e o bebê morreu. Só que tem um problema aí. Jehane é uma Bene Gesserit. E as Bene Gesserit dominam, né, o controle absoluto sobre seus corpos. Ela sabe como é o desenvolvimento do que está sendo gerado dentro dela e, com isso, ela sabe também que não deveria ter problemas nesse parto porque era uma criança saudável que estava ali. Ela foi investigar e descobriu, né, que esses robôs estavam fazendo abortos de propósito mesmo, né? Aqui diz um programa de abortos injustificados. Aí pronto, ela se irritou bastante e começou essa revolta, né? Divulgando para o pessoal lá do planeta Comos. Ela fundou a Frente para o Fim da Exploração dos Comanos, junto com o marido dela, o Tether, que tinha habilidades administrativas. O pessoal de Comos descobriu que não era só esses abortos injustificados que estavam acontecendo. As máquinas estavam
alterando as mentes humanas a outros níveis. A enciclopédia não detalha como, mas isso bate com o que tem lá no original. Vamos tirar diretamente da enciclopédia, olha só. Eles descobriram lá a extensão com que o diretor do hospital era apenas um mero reflexo de um estado da sociedade além da sua imaginação. O grau com que as máquinas controlavam a população de Richez, alterando as características emocionais e intelectuais de seus habitantes por séculos, era literalmente incrível para os comanos. Muitos deles nunca acreditaram no que viram lá. Tem outra figura muito importante, né, para o conflito do Jihad butleriano nessa versão da enciclopédia, que é a sacerdotisa de Kubebe. Kubebe é a deusa principal para o povo lá de Komos, que é a sacerdotisa Urânia. Essa sacerdotisa foi interrogar um dos principais doutores lá do hospital, que estava com aquela conspiração dos abortos, que era o doutor G. Demlen. Aí Urânia fala assim para ele. Urânia contou a ele que seu trabalho violava princípios fundamentais do respeito à vida humana, sem mencionar a ofensa ao culto à deusa. E aí esse cara, ó o que ele vai fazer. A menção à deusa, Demlen explodiu em um ato de ultraje honesto e ácido, e em sua fúria, após sugerir que havia mais valor em prestar reverência a uma de suas máquinas do que num culto a uma suposta deusa inventada por uns caipiras bucólicos em uma pocilga de planeta. Demlen virou sua cabeça na direção do ícone de Kubebe como se fosse cuspir nele. Antes que pudesse cometer o ato, Urânia o matou com sua faca cerimonial. Depois que Urânia passou a faca nesse doutor aqui, ela se tornou uma das líderes do Jihad butleriano, né, da revolta contra as máquinas. Ela e Jeanne Butler, elas tinham diferenças fundamentais. A Urânia, ela incitava mais esse fervor religioso nas pessoas, esse fervor fanático contra as máquinas e os cientistas. E nisso aí muitos inocentes foram mortos. A Jeanne nunca quis que a revolta saísse do controle. Nesse caso, ela é uma líder, né, arrependida, uma líder relutante, que é um pouco parecido com o que a gente tem com o Paul, né, que ele também leva as pessoas a um jihad. Em suma, a semelhança entre os dois é que ambos desencadearam esse lado negativo da religião, né, que alimenta fanatismos, provoca o fundamentalismo e incita as pessoas a cometerem atrocidades em nome da sua religião, em nome da sua fé. A war in my name! Everyone shouting my name! E depois se arrependem, se perguntam, mas o que foi que eu fiz? Que atrocidade eu desencadeei? Ele se arrepende até antes de incitar o jihad, né? Como o filme do Villeneuve também retratou muito bem. Somebody help me, please. E o jihad continuou algum tempo depois da Jeanne morrer. Que aí quando a Jeanne morre, ela se torna um mártir e é uma força religiosa maior ainda. Olha só, aqui diz que na verdade foi a sacerdotisa que pregou o jihad. De fato, se não tivesse uma base religiosa para o movimento, não seria por definição um jihad. Então, a Urânia que tornou o negócio ainda mais sério, né? Incluindo aí o elemento religioso. Então, depois de um tempo, conseguiram destruir todas as máquinas e reuniram um grupo para reescrever os textos religiosos, que foi a Bíblia Católica de Orange, que veio com os famosos mandamentos: não desfigurarás a alma e não criarás uma máquina à semelhança da mente de um homem. No caso, chamam esses caras que reescreveram os textos religiosos de tradutores ecumênicos. O Frank gostava muito dessa ideia de
ecumenismo. Ele gosta de misturar as religiões, por exemplo, os Fremen, que são os Insuni, e tem também os Nava cristãos. Ele quer que tudo misture. Aliás, adivinha só onde esses tradutores ecumênicos se encontraram? Na Terra, a velha Terra, como chamam em Duna. Afinal, qual é o melhor lugar para a criação de um novo texto religioso definitivo do que o berço da humanidade? Agora, tem problemas essa versão da enciclopédia? Pode apostar que tem. Tem uns fãs que gostam de falar: eu sou purista de Duna, eu prefiro acreditar nas coisas da enciclopédia do que as que tem naquela porcaria do Duna expandido. Só que o pessoal que gosta de considerar mais a enciclopédia não é tão melhor assim não, viu? Porque tem uns erros aqui que eu achei. Devo adicionar que eu entendo o receio dos fãs mais puristas. Afinal, nem a enciclopédia nem o Duna expandido foram escritos pelo Frank Herbert. Mas o diferencial é que o Willis McNally teve a autorização do Frank Herbert. Ele ainda estava vivo quando a enciclopédia saiu. Já nos Duna expandido, mesmo que seja escrita pelo filho dele, o próprio Frank não estava vivo para dar essa autorização, né, esse aval. Então é super compreensível esse pé atrás. Mas o próprio Frank falou que ele tem as suas coisas próprias a dizer sobre o decorrer das crônicas ali no prefácio da enciclopédia. Como eu falei no vídeo anterior sobre o Guia dos Livros de Duna, eles falam na enciclopédia que se passaram 15 anos do primeiro Duna pro Messias de Duna. Só que o Messias de Duna fala que são 12, e deixa muito claro isso. E nesse relato da Jehanna Butler, qual é o problema? Ela é uma Bene Gesserit, e no Duna original fala que as Bene Gesserit foram fundadas depois do Jihad butleriano, ou pelo menos durante ele, que é o que acontece lá no Duna expandido. A gente vai chegar lá. Vamos olhar de novo aquela fala da Morrian. Ela usa a palavra fundadas, fundação, né? O início. Mas a enciclopédia também vai falar que as Bene Gesserit são remanescentes de grupos matriarcais muito antigos, né? Eles mencionam lá atrás na Mesopotâmia que elas são descendentes dessas culturas, desses povos, as habilidades coletivas que foram preservadas ali continuam, e depois do Jihad butleriano elas apenas ascenderam ao poder. Ou melhor, não exatamente ao poder, mas ganharam uma relevância política. E aqui no apêndice de Duna ainda fala que no final do Jihad elas ainda estavam reunindo as feiticeiras. Mas eu gosto da ideia original que elas vieram depois. Organiza melhor o universo, né? Dizer que a necessidade, né, depois que as máquinas foram extintas, criou essas outras facções, né? É uma coisa bem tema de Duna, né? Necessidade criando outras coisas e por aí vai. Uma coisa curiosa é que comparam a Jehanne Butler com a Jéssica, que elas foram as únicas, né, ousadas o suficiente para quebrar as regras da Irmandade. Que tem o seguinte, eu tinha dito, né, que elas são como se fossem as jesuítas, que o Frank tirou esse nome de lá. E os jesuítas eram bons nisso, de disciplinar as pessoas, ensinar as pessoas, nos meios culturais deles. As Bene Gesserit são isso a 10ª potência. Elas são muito boas em doutrinar, em disciplinar. Então, você ir contra esses ensinamentos, essa educação super elaborada delas, é um ato de ousadia muito grande. A Jéssica é a super ousadia master. E qual que foi essa regra que a Jehanne quebrou? Ela foi uma líder direta. As Bene Gesserit não podem se envolver em lideranças diretamente, né? Esse foi o preceito que a Jehanne quebrou. E a Jéssica foi ter um menino, achando que podia ser o Kwisatz Haderach, e foi. Religião, de tempos em tempos.
faz cair impérios, apodrecendo-os por dentro. Agora vamos dar uma olhada no Duna expandido. Muita coisa acontece nessa trilogia do Lendas de Duna, no Duna expandido. Primeiro tem todo um contexto ali, né, para situar a gente. Havia um império muitos milênios antes do primeiro Duna que havia caído em estagnação. Esse negócio de estagnação e mudança é um dos principais temas de Duna. O filme do David Lynch fez muita coisa errada, mas nisso ele acertou em cheio, né? Que ele bate na tecla nesse tema da mudança. I'll miss the sea. But a person needs new experiences. Vendo que essa estagnação era ruim, né, para as pessoas no Império, um cara do distante sistema de Talin, que tomou para si o nome de um antigo deus da chuva, Tlaloc. Tlaloc é o deus da chuva na mitologia azteca. Então, ele falou a uma multidão de pessoas, várias pessoas. Tinha muita coisa errada no Império, mas a maioria das pessoas não quis ouvir. Entretanto, houveram alguns que ouviram, né, a mensagem do Tlaloc tocou essas pessoas. Essas pessoas tomaram para si o nome de antigos deuses e heróis de antigas mitologias. O principal deles é Andrew Skoros, que tomou para si o nome de Agamemnon, e é dele que virá a linhagem Atreides. E ele é mesmo descendente do Agamemnon, né, da Grécia Antiga. Aí tem também a mulher do Agamemnon, que tomou o nome parecido de Juno. Tem o Barbarossa, que foi o que programou os robôs, vai programar os robôs. Tem o Xerxes, que é um cara que todo mundo culpa, porque ele foi o último a aceitar a mudança lá. E tem o Ajax, que é o mais sanguinolento de todos. Então, esses caras, eles obtiveram um certo tipo de imortalidade, né, para continuar guiando a humanidade, que eles colocam seus cérebros, né, dentro de máquinas e são chamados de Cymeks. Bom, esses primeiros, né, o Agamemnon, o Barbarossa, o Xerxes, o Ajax, a Juno, os primeiros 20 são chamados de Titãs. O Tlaloc, ele morreu há muito tempo e agora quem manda é o Agamemnon, aqui no tempo do começo do primeiro livro da trilogia Lendas de Duna. Só que o tempo em que esses titãs governaram de fato foi apenas de um século. O Barbarossa, ele fez, né, um computador, uma inteligência artificial, colocou várias características em sua inteligência artificial, incluindo aí a ambição de conquista. E foi com o auxílio dessas máquinas que eles conseguiram conquistar o antigo império. Mas, num fatídico dia, o titã hedonista Xerxes, ansioso para ter mais tempo para seus prazeres, entregou muito acesso à rede de inteligência artificial penetrante. E essa inteligência artificial, que acabou aprendendo demais, tomou controle do planeta, depois foi tomando outros planetas e construiu um império seu, né? Um império dominado por uma inteligência artificial. Então, a inteligência artificial que os próprios titãs criaram destronaram esses titãs. Eles não conseguiram tomar todo esse império porque tem alguns humanos que resistem, que formaram a Aliança da Liga dos Nobres, que tem duas famílias principais, pelo menos as que aparecem nos livros, né? Que são os Butler, que depois se tornaram os Corrino, que temos nos Duna originais, e também os Harkonnen, são os principais dessa resistência aí. Os Atreides, como eu falei, é a linhagem do Agamemnon. O Agamemnon, ele tem um banco de sêmen estocado, né? E ele vai fazendo filhos em cada época, né? E ele foi matando esses filhos, porque foram decepções para ele. E nessa época do primeiro livro, o filho dele é o Vorian
Atreides. Varian é uma grande promessa para o Agamemnon, mas depois ele vai ser convencido pela heroína do livro, a Serena Butler, de que trabalhar para as máquinas não é muito bom. E os Atreides vão pro lado do bem, em algum ponto aí do livro. Enfim, eu dei spoiler para vocês. Então vamos lá. No Duna Expandido, tem uma personagem chamada Serena Butler, que é a versão aqui da Johanna Butler. Só que ela não é Bene Gesserit, não existem as Bene Gesserit ainda. O que existem são as feiticeiras de Rossak, eu vou chegar lá. Mas a Serena é uma ótima oradora política. Ela tem essas habilidades, né, diplomáticas dela. Inclusive, ela é apresentada fazendo um discurso para a Liga dos Nobres, já enfatizando essa característica da retórica dela. Apesar de que a característica predominante nela é, assim como a Jéssica e a Jehane, a ousadia. E é brava a Serena, lembra a Jéssica. Enfim, antes de começar a falar da Serena Butler, eu quero falar sobre o Iblis Ginjo, que tem uma coisa interessante nesse arco dele, que ele vai falar com um Cogitor. Ele recebe uma mensagem de um escravo, dizendo que eles estão formando uma aliança, né, para derrotar os robôs dentro dos escravos ali dos robôs, que os robôs estão literalmente escravizando os humanos. Os Cogitors, nesse universo do Lendas de Duna, são cérebros de filósofos de antigamente que quiseram se desprender dos seus corpos mortais e humanos para ficar só pensando mesmo. Eles saem dessas tentações que tem a carne humana, e despojando-se de tudo isso, eles têm todo o tempo do mundo para só filosofar. Então ele pergunta para o Cogitor como é que ele pode incitar as pessoas, né, nesse combate contra as máquinas que são vistas como invencíveis. E eu quero ler isso para vocês. Vamos precisar de mais do que desejo da sua parte. Você precisa captar as emoções mais profundas das massas. Amor, ódio, medo, é disso que você fala? Esses são componentes, sim. Componentes da religião. As máquinas são muito poderosas e vamos precisar de mais do que meros sentimentos políticos ou sociais para derrotá-las. As pessoas precisam se juntar em torno de uma poderosa ideia que vai ainda mais fundo, na essência de sua existência. O que significa ser humano? Você precisa ser mais do que um provedor, mas um líder visionário. Escravos precisam se levantar em uma grande guerra santa contra as máquinas pensantes. Um jihad imparável para destronar os seus mestres. Então, mais uma vez, a gente tem poder da religião, que é uma coisa bem de Duna mesmo, tá de acordo com Duna nessa parte. Sabe como é o nome do robô do malzão lá, o que domina todo mundo? Omnius. Omni de Oni, né? Onipresente, onisciente, coisa e tal. É bem o que ele é mesmo. E Omnius é porque é um anagrama de Ominos, que é algo que é mal, ameaçador. É um nome bem óbvio e o Frank, ele costumava evitar ser óbvio desse jeito. E tem outro robô, né, que ele é um dos personagens mais interessantes, na minha opinião, que foram criados pelo Brian Kevin no universo de Duna, que é o Erasmus. Erasmus é um robô super curioso, ele quer entender todos os seres vivos, principalmente os humanos, e ele acha muito difícil entender os humanos, porque os humanos são cheios de inconsistências, né, em suas personalidades, nas coisas que eles fazem, nas coisas que eles falam. E ele tenta entender a arte, ele tenta entender as coisas humanas e ele acha muito difícil. Muitas vezes ele pinta, né? Ele gosta de pintar, ele gosta de compor música. E aí teve uma vez que ele compõe uma música, chama o pessoal lá para ouvir e a Serena Butler vem e diz: olha,
sua música, ela tem problemas, ela tá muito robótica. Ele não consegue sair disso, ele não consegue capturar a essência, né, da criação humana. Devo mencionar também que Erasmus é um psicopata. Ele foi inspirado em Joseph Mengele, que era um médico nazista que fazia experiências humanas. E o Erasmus, ele faz experimentos semelhantes, né, ao decorrer dos livros. Pois é um robô nazista. Uma coisa interessante que vocês têm que saber sobre esses livros do Lendas de Duna é que, de certa forma, eles são livros sobre escravidão e como a escravidão é ruim, porque os humanos também têm os seus próprios escravos que vão se revoltar, as máquinas têm seus escravos que vão se revoltar, e esse é o Jihad, uma revolta de escravos. O que é um tema legal e interessante, obviamente. O problema é como que o Duna Expandido fez e lidou com isso. Eu tenho minhas dúvidas se o Frank Herbert também faria a mesma coisa. Vamos logo direto ao ponto da revolta. Por que é que os humanos se revoltaram contra as máquinas? Já tinha essa guerra, né? Só que os humanos agiam mais defensivamente contra os robôs. Eles raramente faziam uma ofensiva, né? Quase nunca, porque eles tinham medo dos robôs. A Serena Butler, né, a protagonista desse livro, ela é capturada pelos robôs e ela se torna uma escrava de Erasmus. Uma escrava que ele gosta bastante de conversar, porque ela dá opiniões, ela é bem sincera com ele. Só que tinha um problema, ela estava grávida do filho do Xavier Harkonnen, um dos líderes da resistência da Liga dos Nobres, e ela tem esse bebê enquanto está sendo cativa do Erasmus. Num primeiro momento, Erasmus acha interessante ficar observando ali as relações de mãe e filho, mas o bebê começa a incomodar muito, né? A Serena diz ele que ficou bem bobona depois que o bebê nasceu. E ele queria a Serena de antes para conversar com ele sobre coisas, né, que ele gostava de conversar. E um dia, no fatídico dia, ele pega esse bebê, mata a escrava que estava cuidando dele, né, que era a babá dele, pega o bebê e Serena vai louca, descobriu que o cara pegou o bebê e ele coloca o bebê, né, lá na sacada, né, dizendo que estava na hora de matar o bebê, que já incomodou demais. E a Serena ficou lá presa por 2 robôs, enquanto ela via a cena do robô mauzão, né, o Erasmus, que é um psicopata, jogando o seu bebê da sacada. E aí o que acontece? Ela tem aquele surto de adrenalina que dá nas mães quando elas veem os filhos dela em situações de perigo, e ela consegue, além de se soltar desses robôs que estavam segurando ela, empurrar um deles da sacada. E depois ela ataca o Erasmus também. Só que o Erasmus consegue subjugar ela. Só que aí o estrago já estava feito. As pessoas que estavam ali reunidas viram o que aconteceu. Primeiro, o robô matou um bebê. Segundo, a mãe do bebê conseguiu destruir um robô. Ou seja, eles não são imortais. E aí começa a revolta geral. Todo mundo atacando os robôs. E o Iblis Gindel, que eu falei antes, que ele usar o poder da religião, viu essa oportunidade de tornar o bebezinho num Marte. E a mãe dele, Serena, uma heroína, uma figura mítica, a ser usada, né, nesse sentido religioso, para incitar as massas. E nisso eles conseguem destruir vários robôs, morrem várias pessoas nesse primeiro ataque. E eles conseguem também destruir o Ajax, que é o mais sanguinário dos Titãs, que ele tem uma história que teve outra revolta muito tempo atrás, e o Ajax, ele dizimou um planeta inteiro, dizimou bilhões de pessoas sozinho. E agora as pessoas da onde? Planeta Terra conseguem destruir o Ajax. O pessoal se pergunta, cadê a Terra em Duna? Tem a Terra aí nesses livros. Era a base principal dos robôs e onde ocorre, né, a primeira revolta do Jihad Butleriano. Enfim, o Titã Ajax, ele tem a justiça servida nesse momento. E é assim que começa a revolta, que dura aí mais de 100 anos. Só que o primeiro livro diz que
são 2 gerações. E as gerações, por exemplo, na Bíblia conta como 20 anos, as gerações. Até pouco tempo contava as gerações por 25 anos. Então, no máximo, teriam que ser 50 anos. Hoje em dia contam 10, mas sei lá. Mas tem essa inconsistência que o Jihad, no Duna Expandido, durou mais tempo do que é sugerido no Duna original. A inconsistência principal, né, do Jihad butleriano no Duna Expandido é que, como os robôs são retratados, vai contra a filosofia do Frank Herbert, que ele tentou, por todo esse tempo que ele escrevia Duna, evitar esse negócio de colocar um super inimigo a parte dos humanos para ser a última ameaça. Para ele, o inimigo da humanidade é ela mesma. Tá, você pode argumentar, né, que os robôs são feitos pelos humanos, que eles foram criados pelos titãs, que usaram essas máquinas para dominar as pessoas. Só que, a partir do momento em que as máquinas dominam até mesmo os titãs, são elas que estão mandando, são elas a última ameaça do negócio. Tem planos sobre planos dos titãs para destronar as máquinas, só que no final eles não conseguem executar. E no Duna original tá muito claro, são humanos com essas máquinas que dominam outros humanos a partir das máquinas. Vamos dar uma olhada em uma passagem interessante do Imperador Deus de Duna. Uma máquina ixiana? O Senhor desafia o Jihad. Nisso também há uma lição. O que tais máquinas realmente fazem? Aumentam o número de coisas que podemos fazer sem pensar. Coisas que fazemos sem pensar. Esse é o verdadeiro perigo. Veja quanto tempo você caminhou pelo deserto sem pensar em sua aba facial. O Senhor podia ter me alertado e aumentado sua dependência. Enfim, esse é o perigo de Duna, na verdade, que o Frank Herbert queria dizer. Coisas que fazemos sem pensar. É isso que significa essas máquinas pensantes. Elas pensam pra gente. O Jihad butleriano tentou abolir do nosso universo as máquinas que estimulavam a mente dos homens. Os butlerianos deixaram exércitos em seu despertar e os ixianos ainda constroem dispositivos questionáveis, pelos quais eu agradeço. O que é anátema? A motivação para destruir. Não interessam os instrumentos. Tá, o que a gente tira disso é... As máquinas estimulavam a mente dos humanos, só que é o seguinte, no Jihad butleriano do Duna Expandido, as máquinas não estão exatamente estimulando a mente de ninguém. Elas estão explicitamente escravizando e depois matando esses humanos. E é só isso mesmo. E outra, é estranho os robôs querendo matar todo mundo por si próprios, porque no Filhos de Duna, Alia diz o seguinte: mas Alia agora queria muito uma máquina obediente. Eles não poderiam padecer por conta das limitações de Idaho. Nunca se podia desconfiar de uma máquina. Como assim nunca se podia desconfiar de uma máquina? Será que a Alia não sabe que as máquinas saíram matando todo mundo? E o Erasmus era uma máquina, mas era um psicopata. Como é que você vai confiar numa coisa dessas? E era pra Alia saber disso, porque ela tem nos genes dela, no sangue dela, toda a história da humanidade que ela consegue acessar. Para fechar da gente falando sobre o Duna Expandido, onde é que estão as Bene Gesserit nessa história? Aqui tem as feiticeiras de Rossak. Rossak é mencionado no primeiro livro de Duna, né? Eu vou ler a passagem para vocês. E ela viu a meada do passado carregada por uma saiadina após a outra. A princípio de boca em boca, escondida no cancioneiro da areia. Depois aprimorada pelas próprias reverendas madres, com a descoberta da droga veneno em Rossak. E agora, discretamente fortalecida pelo desenvolvimento obtido ali em Arrakis, com a descoberta da água da vida. Então, em Duna Expandido, o que fala sobre Rossak? Rossak é um planeta cheio de
substâncias que estimulam a mente. E aí as mulheres desenvolveram habilidades sobrenaturais. Elas têm habilidades telepáticas e telecinéticas também. Elas são tipo umas Jean Greys da vida. A Jean Grey dos X-Men, pra quem vive em outro planeta e não sabe quem é. Elas têm poderes bem exagerados. Tem uma passagem no livro, né, do primeiro livro do Jihad Butleriano, que elas mandam apenas uma feiticeira, né, para o planeta Giedi Prime, né, que é o planeta dos Harkonnen no original, Giedi Primo, como foi traduzido. E essa feiticeira consegue reconquistar o planeta sozinha, né, com seus poderes ali. Ela destrói tudo quanto é robô. Ela se torna a Jean Grey virada na Fênix, né, destruindo tudo pelo caminho. Só que aí tem um detalhe, que depois disso ela morre, né? Ela não aguentou usar tanto os poderes assim. Mesmo assim é um feito e tanto. O pessoal que conhece Duna, que não tem ninguém com poderes exagerados assim, sobe a sobrancelha assim. Achando estranho essa destruição toda. E elas eram consideradas trunfos, né, da Liga dos Nobres, porque eles nunca usaram elas em combate antes contra os robôs. E deu muito certo. Então, não é tão fora da caixinha de Duna, porque eu acho que eles pegaram uma frase do apêndice de Duna e tornaram ela bem literal, porque diz assim no apêndice de Duna: foi um tempo de feiticeiras com poderes de verdade. Nota-se seu comedimento no fato de nunca terem alardeado como foi que se apoderaram do facho. Pois é, e depois de muito tempo surge a Raquella Bertol Aniru, que é a primeira Bene Gesserit, de fato, que vai reorganizar essa Irmandade de Rossap. E ela é neta de Vorian Atreides. Interessante, né? A primeira Bene Gesserit é uma atriz. E essa história de como a Irmandade se estabeleceu fica mais para a continuação do Jihad Butleriano, que é o livro Sisterhood of Dune, que está ganhando uma série de TV também pela HBO Max. Então, provavelmente a gente vai ver a Raquella Bertol Aniru no audiovisual também. Que é uma história dela tentando criar mais reverendas madres, né? Ela tá precisando urgente disso, mas poucas Bene Gesserit conseguem neutralizar o veneno da droga que elas têm que neutralizar para conseguir sobreviver e se tornarem de fato reverendas madres, acessando a memória genética. Então, vou explicar de maneira bem simples a diferença entre as feiticeiras de Rorschach e as Bene Gesserit. As feiticeiras de Rorschach, elas conseguem perceber que a pessoa está mentindo porque elas leem a mente mesmo. As Bene Gesserit, elas não leem mentes, elas são tipo o Vitor do Metaforando, sabe? Só que elevadas à milésima potência nessa capacidade de observação. Elas olham para os maneirismos da pessoa, o tom de voz delas e sabem se ela está mentindo ou se está contando a verdade. Elas são muito boas de observação mesmo, tipo Sherlock Holmes. Só que um Sherlock, novamente, extrapolado. O poder da voz também funciona de uma maneira parecida. Como elas entendem muito bem como funciona o corpo e também a mente humana, elas ajustam o tom da voz para controlar cada indivíduo. O tom para cada indivíduo é diferente. Tanto é que nos livros originais a gente vê que elas têm que escutar a voz da pessoa e observar os maneirismos, a maneira que eles se movem, né, o corpo, para marcar essa pessoa e utilizar esse controle de voz de maneira mais eficaz. Então você veja que as Bene Gesserit ainda têm uma explicação um pouco mais lógica para as habilidades delas. Já as feiticeiras de Rorschach extrapolam um pouquinho. Tá, enfim, a gente vê aqui que temos essas versões diferentes. A do Duna original, que dá umas pistas do que aconteceu. A da Enciclopédia de Duna, que dá um relatozinho lá sobre a Jehane Butler. E a do Duna Expandido, que muda algumas coisas, a Serena Butler, coisa e tal. Mas tem umas coisas interessantes também. A parte dos robôs
é bem problemática, mas continua sendo interessante a seu próprio modo. Vamos à conclusão, né? O moral da história do Jihad butleriano está um pouco em cada uma dessas versões. Frank Herbert é contra a ideia de que haja uma estagnação. Ele acha que a gente tem que estar sempre pensando, sempre alerta, né, para o que está acontecendo, principalmente pensando bem quem você vai votar, né, que é o que ele mais bate na tecla. Cuidado com esses líderes carismáticos aí, veja bem quem é que você está votando, veja bem quem é o seu líder religioso, veja bem para quem você está dando o poder. Não deixe que as máquinas pensem por você. What is the message? What is the statement that you're attempting to make here? Don't trust leaders to always be right. Ele fala muito de máquinas do governo alimentadas por sei lá o que, essas coisas assim, né? Mas tem outro sentido para as máquinas também. Por exemplo, o celular, e eu me incluo nisso. Toda hora a gente está pensando no celular, qualquer coisa a gente quer resolver, a gente pesquisa no celular. A gente nem precisa pensar muito, tem aqui as coisas à mão, aqui no celular. E a gente fica um pouco louco quando tá longe do celular, quebrou o celular. A gente fica chorando, eu me incluo nisso aí. Eu não consigo ficar sem meu celular, nem com o meu computador. É muito ruim pra mim ficar longe deles. Então, essas coisas aumentam a dependência da gente. Tem até um termo específico para isso, que é a dependência digital. E como a gente viu, o Frank alerta diretamente a gente sobre isso em Imperador Deus de Duna. E desse modo, né, a tecnologia domina a nossa mente, porque a gente está o tempo todo pensando nela. E isso é uma coisa que Duna alerta também, que é ruim. Nada de estagnação, sempre se mexendo, sempre tentando criar coisas novas, sempre tentando melhorar. Uma das frases de Duna, o David Lynch bateu muito na tecla. O adormecido tem que acordar sempre. Não pode ficar dormindo nos fanatismos religiosos, nos fanatismos políticos, essas coisas que Duna tenta passar pra gente. E esse, pessoal, foi o Jihad butleriano, provavelmente um dos vídeos mais longos do canal, mas tinha que ser assim. Deem like se acharem que deve. Comentem, né? Sintam-se livre para comentar. E inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito. E até a próxima.